Então, muito bem-vindos. Eu falei hoje sobre o tema da constelação, ser a constelação familiar e os medos, e eu recebi um monte de pessoas comentando sobre os seus principais medos, né? O medo de ir para a vida, principalmente, o medo de perder os filhos, o medo de perder os pais, o medo de não ter sucesso na carreira. Foram diversas pessoas que falaram sobre isso. O medo de tomar decisões de mudança de carreira. De certa maneira, gente, o medo, ele é o quê? É algo que nos prende, que nos segura. Quando a gente tem uma certeza do caminho, e essa certeza não quer dizer que vai dar tudo certo no sentido de o caminho que eu desenhei, na verdade tudo vai dar certo sim, mas o caminho que eu desenhei, ele vai acontecer. Quando a gente sabe, né, que tudo bem se não acontecer esse caminho que eu desenhei, mas que tudo que acontece serve para o meu crescimento, serve para o meu desenvolvimento, eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais esse receio de dar um primeiro passo. Então, quando eu sinto travada, quando eu sinto com medo de dar esse passo, é porque existe sim algo além, algo atrás. E é difícil falar, poxa, o medo de perder os pais vem disso, ou o medo de não ter o relacionamento vem daquilo. A gente não sabe, como eu sempre comento, né, no nosso bate-papo, na nossa live aqui semanal, eu sempre comento que é um bate-papo, que o que a gente conversa aqui, a gente está aprendendo junto, eu estou trazendo as questões de vocês e às vezes a gente consegue aprofundar mais num tema ou no outro específico daquela pessoa, mas de maneira geral, não existe um lado certo e errado, ou um lado branco e outro preto, existe um cinza, um mar cinza, e aí quando a gente se depara com a vida, com as questões que nós temos, aí sim nós podemos entender que tem algo a mais, tem algo por trás. Lembra, não sei se você viu, se vocês, né, que estão aqui, vocês assistiram uma live que eu falei sobre o pensamento sistêmico. Tem muito a ver com isso. Quando a gente começa a entender que tem algo por trás, né, algo que não está só na superfície, algo que está mais profundo, aí a gente começa a perceber que existem respostas específicas para cada uma das nossas questões. E o exercício dos medos é exatamente esse, ele é lindo. E eu vou falar então, né, eu quis trazer esse tema porque eu tenho 2 exemplos para falar para vocês. Um exemplo, na verdade, eu pensei em uma coisa, mas aconteceu outra coisa, com uma outra constelação que eu fiz hoje, né, que acabou agregando para falar aqui, né. Essa pessoa que eu constelei hoje, ela falava que ela veio constelar uma questão de relacionamento. E ela falava que ela tinha medo de se relacionar. E ela teve alguns relacionamentos ao longo da vida que duraram, mas ela nunca se casou, ela não teve filhos, ela não conseguiu assumir aquele relacionamento. E na fala dela, muitas vezes ela falou, porque eu tinha medo de não ser aceita pelos meus pais, eu tinha medo de ter filho, de me prender a uma pessoa e depois vai que ele me maltrata. Eu tinha medo, movida muito pelo medo, movida não, né? Travada pelo medo, porque ela não conseguia seguir. Por quê? Porque essa trava, né? Esse medo. Quando a gente foi olhar para a questão dela, em específico, ela contou, né, que a mãe dela perdeu muitos filhos, então ela perdeu muitos irmãos. A mãe dela teve vários filhos, mas teve outros tantos, né, que nasceram e logo depois vieram a falecer. Seja por desnutrição, seja pelo cordão estar enrolado, cada um tinha uma história, mas ela ficou travada nisso, a vida dela ficou travada nisso. Não necessariamente, não ficou travada nos irmãos, mas ficou travada no olhar para a mãe. Ela esperava um olhar da mãe. Enquanto a mãe não conseguisse olhar para ela e aprovar
ela, ou a vida dela, ou as questões dela, ela não conseguia seguir para a vida. Então, olha que interessante, né? O medo dela vinha de uma falta de um olhar. O medo dela vinha de uma necessidade de receber a energia da mãe. E quando ela não recebia a energia da mãe, então, por isso, ela não sentia que ela tinha, né, a permissão para seguir adiante. Então, como eu falei, assim, o medo ele traz e ele vem muito com a falta de uma energia na nossa vida. E a gente pode, então, em algumas questões, de alguma maneira, estar ligado ao mundo dos mortos, né? Ou estar preso com algum irmão que não nasceu, ou algum aborto que aconteceu, enfim. Ou a gente pode estar esperando a nossa mãe estar disponível para a gente, quando a nossa mãe não está disponível para a gente fica travado esperando essa energia vir e a gente não segue para a nossa vida. Então, só concluindo, então ou a gente está ligado no mundo dos mortos e a gente não tem energia para a vida, ou a gente não recebe a energia dos nossos pais e aí a gente também tem esse medo e não consegue ir para a vida. Ou a gente, assim, tem outras questões que nos prendem, que nos, né, deixam travados. Então, esse exemplo que eu trouxe agora foi um exemplo que aconteceu hoje e que a gente percebe que realmente, assim, o medo era uma falta de uma energia de receber da mãe. A outra questão que eu ia trazer, que essa eu já ia trazer mesmo, né? Agora eu trouxe essa aqui adicional para a gente falar do medo. Eu faço um exercício, eu ensino a fazer um exercício da gente olhar para os nossos medos e olhar para o nosso objetivo. E a gente pode fazer esse exercício, né? Vou falar para vocês como fazer. Vocês podem tanto se visualizar, olhar, né, de olhos fechados, você imagina e você visualiza o que é o sucesso para você, o que é o seu objetivo. E sucesso não quer dizer só sucesso profissional. Por exemplo, se eu tenho uma questão com relacionamento, eu quero formar uma família, eu quero me relacionar, então eu me imagino o que é o sucesso? É o sucesso eu ter lá, né, no meu sonho, estar casada, ter filhos e tal. Por exemplo, um exemplo de sucesso. Outra questão ou outro exemplo de sucesso. Eu quero morar fora, eu quero ter independência. Cada um tem uma visão de sucesso. Então, você pode se visualizar olhando para o sucesso. Ao mesmo tempo que você olha para frente, para o sucesso, você percebe que ainda está presa, né? Lembra que eu falei que o medo é algo que nos trava? Então você sente que você está preso ainda com alguma coisa lá atrás. O que é estar preso com isso lá atrás? Você pode listar e escrever. Faz esse exercício, escreve 3 ou 4 medos que você tem. Então, dá um exemplo, né? Já fiz isso. Conduzo esse exercício muitas vezes. Então, a pessoa, ela olha para o sucesso dela, no exemplo que eu vou dar, o sucesso profissional. Eu vou ser promovido no meu cargo, eu vou ter uma promoção, tanto hierárquica quanto financeira, tal. Mas eu olho para lá e eu sinto que falta ainda eu chegar, eu não estou abraçado com o sucesso, falta eu chegar. O que falta? Então, você escreve lá. Eu tenho medo, na verdade, quando eu olho para essa carreira, eu tenho medo de ser demitido. Primeiro, por exemplo. Eu tenho medo também de não ser aceito. Ou eu tenho medo de ficar muito tempo no trabalho e menos tempo em casa com a minha família. São coisas que nos prendem e nos seguram para olhar para aquele sucesso. Quando a gente faz esse exercício, né, o exercício é assim, a gente pode fazer quando eu estou conduzindo alguém, né, nesse exercício. Eu olho para o sucesso e a pessoa vai lá, escreve os medos, eu coloco representantes atrás para cada um desses medos, e aí eu viro a pessoa, ou o boneco, ou a pessoa, né, para ela olhar e encarar cada um dos medos. Encarar, não no sentido ruim de estou encarando, mas tipo assim, o que é esse medo? O que é esse medo de não ser aceito?
Quando a gente olha para o medo de não ser aceito, por exemplo, a gente lembra que quando criança teve uma ideia de, sei lá, né, vou falar alguma coisa, teve uma ideia de trazer um cachorrinho para casa e a nossa mãe virou e falou, não, não pode, a gente não foi aceito. Então, a nossa ideia não foi aceita. Então, eu tenho medo de não ser aceito. E eu venho segurando esse medo de não ser aceito a vida toda, porque é por algo que ficou preso lá atrás. Então, a gente entende o que existe por trás. Tá, aí tem um outro medo, por exemplo, de não ter tempo suficiente para ficar com a minha família. E aí a gente olha para isso e fala, tá, né, conduzindo o exercício. Quem da sua família não teve tempo para ficar com você? O que esse medo representa para você? Então, quando você olha e encara esse medo e fala, puxa, meu pai trabalhou muito e minha mãe também trabalhava fora e eu ficava sozinha em casa, ou eu era cuidado por outra pessoa, eu sinto falta ainda, a minha criança sente falta ainda do meu pai e da minha mãe. Um exemplo, né? Então, a gente sempre olha para os medos como algo que existiu e que faltou e que tem algo por trás. Sempre olhando daquela maneira, eu falei que tinha muito a ver com o tema do pensamento sistêmico, do outro vídeo, da outra live que eu falei, né, sobre o pensar de uma maneira sistêmica, entender que as coisas não estão só na superfície, que existem coisas por trás, existem assuntos e temas por trás. Então, é você olhar para o medo e entender que existe muito mais atrás daquele medo. Quando a gente fala especificamente na constelação, se a gente tem medo de alguma coisa, é porque aquele tema em específico nos toca, né? Então, por exemplo, você pode ter ouvido já alguém falar que existem abortos que a gente nem sabe que ficou grávida e teve um sangramento que parecia uma menstruação e tal, e era um aborto. E aí você ouve alguém dizendo isso numa constelação, porque eu estava presa ainda naquele aborto, naquela questão, mas a pessoa, né, eu nem sabia, eu descobri isso na constelação. Se você ouvir isso, e isso te toca, e você fala, gente, eu tenho medo de estar presa aí também, é porque tem algo dentro de você para você olhar com relação a isso. Não que certamente ou necessariamente vai ter acontecido a mesma coisa com você, mas pode ter acontecido alguma coisa perto disso, ou pode ter acontecido sim exatamente isso com você, e você vai estar presa naquele tema, naquela questão, enquanto você não olhar com carinho. Então, os nossos medos, na verdade, eles servem para que a gente olhe mais detidamente para o que está além da superfície, para que a gente não fique presa só na superfície. A gente percebe, então, o que tem por trás. Eu tenho medo de escuro, eu tenho fobia de estar presa em algum lugar, enfim, eu tenho uma série de medos. Tá, o que tem por trás disso, né? Quando a gente constela, a gente pode entender o que tem por trás. Nesse exemplo que eu falei dessa pessoa, de olhar para a carreira, ela tinha um medo de abandonar a família. E quando a gente colocou o representante desse medo e ela olhou, a minha visão, eu, Juliana, né, olhando e conduzindo esse movimento, falei para ela assim, nossa, mas esse representante aqui, esse objeto era um objeto, parece um vulcão, parece que está em erupção. Isso é algo realmente muito potente, muito forte dentro de você, e isso parece que está a ponto de explodir. E aí, ela me falou assim, minha mãe é assim. Minha mãe tem algumas questões, dificuldade de lidar com situações difíceis por conta da infância dela, por conta de várias, né, situações que ela passou, de abandono e tudo. E então, qualquer dificuldade ou qualquer dificuldade mesmo, assim, qualquer nervoso que ela passa, ou seja, qualquer alteração do que para ela é considerado normal, ela explode. E aí fica a família inteira preocupado
de deixar tudo na normalidade para que ela não exploda. Então, olha que interessante, o medo que essa pessoa tinha de não dar a devida atenção à família e que a impedia de ir para o sucesso dela, ou seja, estava segurando ela aqui atrás, o sucesso ali na frente, era porque ela aprendeu que ela não podia fazer nada diferente da normalidade, porque senão a mãe poderia ter, né, um surto, um estouro, alguma coisa assim. Então, olha que interessante a gente poder olhar com os olhos, né, uma lupa maior do que a gente só ficar preso na superfície, do que a gente ficar nadando, nadando, nadando em direção a esse sucesso, e de novo, o sucesso pode ser qual for o tema, qual for a questão que a gente quer, mas a gente sentir que está andando e patinando e não sai do lugar. Por quê? Porque a gente não está olhando de fato para a raiz do problema, tá? De uma maneira bem ampla, os nossos medos, eles dizem sim muita coisa pra gente.